Fala turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa continuação, né? Estamos lá na matemática 4, assunto 12. Hoje a gente vai entrar aí com o círculo de Apolônio e as quádruplas harmônicas, né? Antes vamos fazer umas definições. O que é lugar geométrico? Se eu fizer uma pergunta para vocês, qual é a cidade que está exatamente no meio entre Rio e São Paulo, né? Vamos imaginar Rio e São Paulo uma linha reta. Qual é a cidade que estaria no meio? Não sei se vocês já tiveram, né, a oportunidade, o prazer de fazer uma viagem pela Via Dutra, né, que é muito bacana. O lugar geométrico, provavelmente a cidade de Volta Redonda ou Resende, né? Vou botar Resende, um pouquinho mais longe. Então, Resende é o lugar geométrico equidistante ao Rio e equidistante a São Paulo, né? Então, se eu tenho dois lugares extremos, o meio, certo? É o lugar geométrico equidistante aos dois. Mas é somente esse lugar aqui que é equidistante a esses dois pontos? Aqui também é, não é? Porque essa distância é igual a essa distância é igual a essa, né? Qualquer lugar que eu tenha aqui no meio, ele também vai ser equidistante. Então, quando eu tenho dois pontos A e B, o ponto médio a gente já sabe que é equidistante, mas esse aqui também é, esse também é, esse, todos esses têm a mesma distância para A e para B. Esse lugar, quem é? Quem é esse lugar? É a mediatriz. Então, a mediatriz, que é perpendicular, ele é o lugar geométrico equidistante aos pontos A e B. Outro lugar geométrico importante é o circuncentro. O circuncentro, que é o centro do círculo circunscrito a um triângulo, veja bem, se eu tenho aqui uma circunferência, você sabe que o lugar geométrico equidistante à circunferência é o centro dela, certo? Então, se eu tenho aqui o ponto A, B e C, qual é o lugar que equidista de A, de B e de C? É esse ponto, porque essa distância é igual a essa, que é igual a essa. Então, eu posso afirmar que o meu circuncentro, que é o centro do círculo circunscrito, é o lugar geométrico aos vértices de um triângulo. Perfeito? Então, se a pergunta for qual é o lugar geométrico equidistante aos vértices de um triângulo, quem é? É o meu circuncentro. Perfeito? Agora vamos ver aqui o conceito de bissetriz interna e bissetriz externa, que a gente vai trazer esse conceito para quádruplas harmônicas. Perfeito? E também para o círculo de Apolônio. Muito bem. Quando você traça a bissetriz interna de um triângulo, esse triângulo é A, B, C, a partir do ponto C eu fiz a bissetriz. Eu vou dividir o lado AB pelo ponto N. Então, N dividiu AB internamente, não é no meio, tá? Isso aqui não é exatamente ao meio, não. Eu vou até fazer o seguinte aqui. Ó, eu vou apagar aqui. Eu vou fazer essa bissetriz, que eu acho que ela não deu nem... Eu vou botar ela um pouquinho mais para cá, tá? Só pra gente... Pronto, aqui é a bissetriz agora. Ficou melhor ainda do que estava antes, hein? Então, esse ponto aqui é o ponto que dividiu esses dois lados, certo? Eu vou chamar esse ponto de ponto N. Ponto N. Gente, a bissetriz interna, existe o teorema da bissetriz interna, no qual o lado AB foi dividido na razão AN para NB, ou NA para NB, que é igual a AC para BC. Então, vou dizer o seguinte, ó, esse lado está para esse lado, assim como esse segmento está para esse segmento. Então, ficou assim, ó, AC está para BC, assim como AN está para NB. AN ou NA é a mesma coisa. Isso dá uma igualdade que nós vamos dizer que vai dar uma constante K.
ok? Vai dar uma constante K. Então eu posso dizer que esse ponto pertencente, que isso aqui é o vértice, que é da minha bissetriz, né? Então eu posso dizer que é o lugar geométrico no qual a razão AC, BC, NA, NB é uma constante. Qual é o lugar geométrico que vai ter a razão como constante? É na bissetriz, certo? Na bissetriz interna. Muito bem. A bissetriz externa, ela também tem a mesma propriedade. Só que lá no teorema da bissetriz externa, divide esse ângulo ao meio. Eu vou ter o lado AC está para BC, ó, AC está para BC, aqui é a bissetriz externa, hein? O triângulo é o ABC. Prolongou o AB, encontrou o ponto M, que ele vai ser exatamente o ponto pertencente à bissetriz externa. Então vamos lá. AC está para BC, assim como MA está para MB. AC está para CB, né? Eu vou aqui botar BC, é a mesma coisa. Aqui, ó, botar BC ali. Ao invés de CB, vou botar BC, só para ficar igual aqui, ó. Tudo bem? Então, vai lá. Que é igual a uma constante K. Eu chamei de K', né? K', só para, porque eu não sei se é igual. Mas se for igual, nós teremos a quádrupla harmônica. A quádrupla harmônica nada mais é quando você iguala essa expressão com essa. Então seria o seguinte, ó. Vamos lá, eu tenho um segmento AB. Eu divido internamente pelo ponto M e externamente pelo ponto N. Então vou dizer que MA está para MB, MA está para MB, assim como NA está para NB, NA está para NB, que isso vai dar uma constante K. Isso vai dar uma constante, ou seja, se isso é o dobro desse, esse é o dobro desse aqui. A razão que está esse para esse é a razão desse para esse, que é a constante K. Onde K, lembra que K tem que ser maior do que zero e K tem que ser diferente de 1. Porque se fosse 1 ele estaria bem no meio, né? E o ponto N coincidiria com o ponto, né, B, certo? Muito bem. Nem teria, né? Seria inexistente nessa razão ali, né? Porque seria divisível por zero, enfim. Mas vamos lá. Então, né, isso, né, é a divisão harmônica, né, do meu segmento AB. MN, a distância de M para N, MN é igual a K dividido por K ao quadrado menos 1 dentro do módulo vezes o segmento AB, tá? Então, eu vou ter 2K, desculpa, tá? Então, eu vou ter MN igual a 2K dividido por K ao quadrado menos 1 dentro do módulo do segmento AB. Então, se eu souber quem é a constante, se a questão me der apenas a constante e me der o segmento AB, eu vou saber quais são os pontos que dividiram internamente e externamente na razão K. Tá? Perfeito? Então, eu consigo achar o MN. Muito bem. Tá lá na nosso assunto 12, hein? Agora a pergunta é, vamos relacionar lugar geométrico, conceito de lugar geométrico, com a definição das quádruplas harmônicas dentro do círculo de Apolônio. Então eu estou querendo dizer o seguinte, qual é o lugar que me garante que a divisão
a divisão MA para MB seja igual à divisão NA para NB. Ou, vou mais, hein? Que seja igual à divisão desse ponto A e desse ponto para B. Vamos escrever, né? Para facilitar. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui, eu vou dizer para você que esse ponto aqui é o ponto P. Então, o que a gente está querendo fazer? Ó, presta atenção, hein? Nós estamos querendo dizer que a M está para... Eu coloquei a M de novo, vou colocar MA, hein? Eu quero saber, ó, MA está para MB, assim como NA está para NB, assim como PA está para PB, que é igual à mesma constante K. A minha pergunta é, onde está P? Para que isso aconteça, onde está P? Você já, é evidente que a matéria já está induzindo você a raciocinar, está onde? Na circunferência, no círculo de Apolônio. Está no círculo de Apolônio. Mas vamos provar que está no círculo de Apolônio? Vamos embora. Quando você tem um triângulo e você faz a bissetriz interna e a bissetriz externa, dá uma olhadinha aqui para mim, por favor. Ó, eu tenho aqui um triângulo. E nós vamos fazer a bissetriz interna e a bissetriz externa desse triângulo. Vamos lá. Muito bem. Para fazer a interna e a externa eu vou precisar prolongar esse lado, perfeito? A minha pergunta é o seguinte: bissetriz interna, divide esse ângulo no meio. Bissetriz externa, divide esse ângulo no meio. A metade desse mais a metade desse, você concorda comigo que essas duas metades vai dar 90 graus? Então, certo? A metade vai dar 90 graus. Agora vamos lá, gente. Vamos lá. Ó, deixa eu provar para vocês aqui uma coisa. Ó. PA, PB. PM, PN. Ora, se esse triângulo aqui, ele passa aqui no centro, né, dessa circunferência, e ele tem, se aqui é 180 graus, aqui vai valer quanto? 90 graus. Então, na verdade, quem é isso aqui? É uma bissetriz interna. Quem é isso aqui? Uma bissetriz externa. Se por acaso esse ponto tivesse aqui, deixaria de ser 90 graus? Não. Em qualquer lugar dessa circunferência, o ângulo vai ter 90 graus. Se ele vai ter 90 graus, eu garanto que ali é uma bissetriz interna com uma bissetriz externa. Sendo bissetriz interna com bissetriz externa, eu garanto que a razão MA para MB é igual à razão NA para NB, que nós vimos aqui, ó. Se AC para BC, imagina que sejam triângulos iguais, aí ali né? Círculos apolônicos são triângulos iguais. Ó, é igual a NA para, né, NA, NB, MA, MB. Aqui. NA-NB, MA-MB, que é igual a constante K, que é igual a razão PA, que é o lado PA, sobre o lado PB. Certo? Está provado o nosso círculo, né, o nosso lugar geométrico chamado Círculo de Apolônios. Fala para mim uma coisa, quem é MN? MN é o diâmetro. Então, esse diâmetro do círculo de Apolônio esse diâmetro, que é quem? MN,
ele é exatamente a mesma forma da relação do ponto que dividiu internamente para o que dividiu externamente o meu segmento AB, né? Fazendo a minha divisão harmônica, né? Então posso dizer que MN é o diâmetro, que vai ser igual a quem? 2K dividido por K ao quadrado menos 1 vezes AB. Certo? Então você pode ter numa questão, imagina uma questão assim do Colégio Naval, né? O que eu vou falar aqui é muito simples até, mas imagina, para quem não tem conhecimento do Círculo de Apolônio, ele não vai saber nem por onde fazer, mas imagina que você tem uma situação, quanto vale o diâmetro do Círculo de Apolônio em relação aos pontos A e B, sabendo que AB vale 10 centímetros, né, por exemplo, e que a constante, né, é igual a 3 para 1, certo? Você vai aplicar na fórmula para você achar o diâmetro, que é a mesma fórmula que achava a distância dos pontos M e N. Perfeito, gente? É um assunto que requer, além da videoaula, você assiste a videoaula, você, né, vai ter as orientações do assunto e vá também para o seu material didático, leia o material didático e comece a realizar os exercícios e manda dúvida para a gente, tá bom? Um abraço!